Olá, queridos. A paz. Gostaria de parabenizar vocês que tiveram a iniciativa de estar postando algumas mensagens. Parabéns pela equipe que estão fazendo um excelente trabalho. Eu venho deixar também aqui uma palavra. E a palavra que eu venho deixar é que está em Hebreus capítulo 11, versículo 7, falando a respeito de um homem que teve uma revelação. Deus se revelou a Noé. E nessa revelação que Deus se revelou a Noé, falou de coisas futuras, coisas que haveria de acontecer. E nessa revelação Deus o instruiu para que ele pudesse realizar o projeto que Deus havia mostrado. E ele, um homem que acreditava em Deus, ele foi o contramão da realidade da época. E tomando a iniciativa, começou uma construção e construiu uma arca. E segundo o que nós sabemos, por períodos de anos, ele estava empenhado naquela construção, naquela obra. E Deus o orientava em todos os processos, porque era um projeto único. Deus havia chamado Noé para um projeto único. Até então, era um projeto que não se ouvia falar. E ele confiou na revelação e na orientação de Deus e foi em frente. Apesar das pessoas que o cercavam, das cidades que o cercavam, não entendia bem o projeto que Deus tinha orientando ele a respeito da construção da arca, mas ele seguiu firme, acreditando naquela visão, naquela intuição, naquela revelação de Deus para a sua vida. E por esse motivo, segundo a Bíblia, Noé foi considerado um homem de fé, porque acreditou naquilo que visivelmente não era possível acontecer. Até quando nós lemos a Bíblia, percebe-se que quando ele falava desse algo extraordinário que aconteceria, as pessoas da sua geração, eles não entendiam, porque era uma coisa que nunca tinha acontecido. Um dilúvio universal, o que ele anunciava, era algo que era a razão das pessoas. Eles não conseguiam entender esse dilúvio universal. Só que a sua família acompanharam Noé nesse projeto. E eles realizaram o início, começaram a construir a arca, e após a sua conclusão dessa arca, houve fenômenos extraordinários de sinais de Deus. E um dos sinais era que os animais ouviram a voz do Eterno e foram em direção à arca. Os homens, na sua lógica, não conseguiam entender algo que se entende por fé. Existem muitas coisas que a lógica impede de entender a fé. E não era um homem que ele tinha uma fé. Ele não era um fanático, ele tinha uma fé. Mas ele acreditava nas coisas do Eterno. E quando as pessoas que viram os sinais todos correrem em direção da arca, já estava numa fase que não poderia mais abrir a arca. Eu convido você a refletir e a meditar sobre isso. Existem muitas coisas, amados e queridos, que precisamos de fé para realizar. Muitas vezes a lógica é bom, mas em muitos casos, quando se trata de fé, a lógica não é bom. Eu quero desafiar os líderes, os amados, para que possa também estar postando uma palavra,
Deus abençoe a todos. Que você tenha um Shabbat Shalom, graça e a paz. Seja abundante em cada um de vocês. Deus abençoe. Uma semana de grande vitória